Amém. A gente quer dar continuidade aos nossos estudos, a palavra que estamos vendo, que é a harmonia dos evangelhos. A minha porção seria o chamado dos 4 primeiros apóstolos. Eu aproveitei e já chamei todos. E não só foram chamados, como eles foram os que começaram a dar frutos para o Senhor. Então, o que nós vamos ver hoje é sobre isso. Eu gosto sempre de dar crédito para quem a gente pesquisa e elabora e estuda, né? Então, junto conosco estão Augustus Nicodemos, Antônio Júnior, Luciano Subirá e Douglas Gonçalves. Tá? Nos ajudaram a confeccionar essa mensagem. Agora eu pergunto, por que 12 apóstolos? Né? De onde vem isso? 12 apóstolos. O Senhor tinha muitos discípulos, né? Mas Ele escolheu 12. Não sabemos ao certo os critérios, mas a Bíblia nos dá uma pista. Temos então a escolha primeira de Simão, sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, né? João dos Evangelhos, Filipe, que aparece em João 1, versículo 43, 1:43, Levi, chamado Mateus, era o publicano. Mas outros, esses nós temos alguns detalhes na palavra, mas outros, como Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que traiu Jesus, esses nós não temos muitos detalhes, né? Depois a gente vai ler Mateus 10, de 1-4, que vai citar todos eles. Eu coloquei várias passagens da Bíblia ali que dizem mais ou menos a mesma coisa, e a gente vai ler daqui a pouco Mateus 10, de 1 até 15. Então, após uma noite em oração, um certo dia, o Senhor escolhe 12 dos seus discípulos para serem os mais próximos dele, que são chamados então de apóstolos. Jesus falava à multidão em parábolas, mas para esses 12, para esses apóstolos, ele os chamava num canto depois e explicava as parábolas. Então vamos ler Mateus 10, pegue as suas Bíblias, Mateus 10, de 1-15. Então diz lá: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A eles Jesus passa as instruções. Então, a esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, não era pouca coisa, né? Purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Realmente
bem impressionante. Então são instruções bem específicas de como deveriam agir os apóstolos ao serem enviados por Jesus. E eles deviam depender totalmente do Senhor. Totalmente. 12 não é um número aleatório. Há uma explicação em duas passagens. Mateus 19, 28, diz que os apóstolos se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 encabeçarão o novo Israel que estava se formando com Jesus. Em Apocalipse 21, de 12 a 14, João descreve a cidade santa e sobre as 12 portas os nomes das 12 tribos de Israel. Na muralha da cidade santa, os 12 fundamentos, onde estão escritos os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Então, o número 12 seria como que uma contrapartida dos apóstolos de Israel do Novo Testamento em relação aos 12 patriarcas, 12 tribos do Velho Testamento. Mas ambos estão na Nova Jerusalém. Agora vamos citar Paulo. Paulo não faz parte dos 12 apóstolos, né? Ele nunca se viu como um dos 12, mas sim como um nascido fora do tempo. Deus, entretanto, o escolhe como um apóstolo para os gentios. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor. Em 1 Coríntios 15, 5, essa passagem se refere aos 12. Ele fala dos 12. Ele sabia que os 12 eram um grupo fechado. 12 também tem um significado espiritual do 3, Deus triuno, vezes 4 a criatura. Ou seja, Deus mesclado com o homem, é um número completo. Por isso se vê tanto 12 na palavra. Os 12 líderes da igreja, os 12 apóstolos, recebem do Senhor uma missão que tem duas etapas, antes da ressurreição e depois da ressurreição. Antes da ressurreição, devem ir aos povoados, às vilas e anunciar a chegada do reino de Deus. Recebem poderes para fazerem sinais e prodígios, como a gente citou, e instruções como deveriam se comportar. Então não deveriam levar suprimentos, roupa extra, deveriam viver do que lhes fosse dado e dar graça ao que de graça receberam, o Evangelho. Dar de graça o que de graça receberam. Deveriam dar a bênção e a salvação a quem os acolhessem e recebessem a palavra, e rejeitar aqueles que não os aceitassem, a ponto de sacudir o pó dos seus pés ao sair daquela casa. Depois da ressurreição de Cristo, receberam as maiores incumbências. Aqui, o 12º já não era mais Judas Iscariotes, e sim Matias, que Judas já havia se suicidado, né? Então a missão deles seria principalmente serem testemunhas ao mundo com relação à ressurreição. Deveriam lançar os fundamentos da igreja, dar a interpretação da pessoa de Cristo e da obra de Cristo para as pessoas. Os seus escritos seriam o registro destes fundamentos, autorizados pelo Espírito Santo. Receberam poder para fazerem sinais e prodígios. Receberam poder para conceder para as pessoas o Espírito Santo, batizá-los no Espírito Santo. E deveriam liderar a igreja em Jerusalém. A forma como os 12 foram escolhidos pessoalmente por Jesus Cristo e o que o Senhor os incumbiu de fazer, os torna um grupo fechado. À exceção de Paulo, não haveria outros apóstolos. Um apóstolo nos dias de hoje seria considerado inconcebível, frente a todas essas exigências que citamos. Os apóstolos deixaram imediatamente tudo que tinham e faziam para seguir o Senhor. Tudo indica, entretanto, que Pedro e André voltaram à condição de pescadores. Pelos versículos que estão ali citados, eles viram o Senhor, mas não aderiram, não seguiram o Senhor imediatamente. Eles voltaram a pescar. E aí o Senhor aparece a eles e chega naquela passagem que diz: joga as suas redes aqui. Mas, Senhor, nós não pescamos nada a madrugada inteira. Joga as suas redes aqui. Pescaram tanto peixe que quase afundou 2 barcos.
de tanto peixe. E aí, então, eles seguiram o Senhor, Pedro e André. Naquela época, a perseguição aos cristãos, a quem pregava o Evangelho, era muito grande, muito forte. Os apóstolos, após a morte e ressurreição do Senhor, espalharam essa boa nova, o Evangelho, para o mundo da época, de Jerusalém a Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia, Roma. A vida dos discípulos foi regida pela ressurreição de Cristo. Esse é um poder, um enorme poder, dinamite, capaz de tirar o medo dos discípulos e fazê-los enfrentar torturas, perseguições, sofrimentos e a própria morte. Esse mesmo poder que derrotou a morte, derrota em nós hoje o medo. Esse mesmo poder da ressurreição de Cristo derrota em nós o medo da morte, dando lugar ao que nós cantamos, esperança, uma esperança viva e eficaz, que anseia, que clama pela volta do Senhor, a eternidade do Senhor, viver a eternidade com Cristo. Vamos fazer aqui um parênteses. Como os discípulos enfrentaram a morte? O que eu vou dizer agora não está só na palavra, né? Também faz parte de escritos de outros historiadores, né? Mas para a gente ter uma ideia do que foi a vida dos apóstolos. Simão Pedro, o pescador de homens, segundo a palavra e tradições, era o mais velho dos apóstolos e recebeu do Senhor a liderança da igreja e dos apóstolos. Ele era o líder. Ele era o apóstolo dos judeus, assim como Paulo, apóstolo dos gentios, ele era apóstolo dos judeus. Pregou o evangelho até 68 anos após o nascimento de Cristo. Manteve a sua obra missionária, então, por 35 anos após a morte do Senhor. Foi morto e crucificado em Roma, mas teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não achava digno morrer como seu Senhor, como Jesus Cristo. André, irmão de Pedro, era seguidor de João Batista. João Batista não foi, mas ele seguiu o Senhor. Quando conheceu o Senhor, apresentou Pedro ao Senhor. É mencionado várias vezes na palavra e era um dos discípulos mais próximos do Senhor, juntamente com Pedro, com João e com Tiago. Esteve presente quando o Senhor falou sobre o final dos tempos, quando o Senhor subiu aos céus depois de ressuscitado, e teve um papel importante na expansão da igreja primitiva. Foi muito torturado antes de ser crucificado na Grécia. Estava em missão na província de Acaia. A cruz foi em formato de X. Você pode dizer, mas por que você está falando isso, né? Esses detalhes. É para você ver até onde eles foram. O que levou esses apóstolos a sofrerem pelo Senhor, a se darem pelo Senhor. João era o discípulo mais jovem, também conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Ele se recostava no ombro de Jesus, e realmente Jesus tinha um apreço por ele. Com Pedro, Tiago e André, fazia parte dos amigos íntimos de Jesus, tendo presenciado vários milagres. Escreveu um evangelho, 2 epístolas e Apocalipse. Foi o único apóstolo que acompanhou e permaneceu com Cristo até a sua crucificação. Ele ficou aos pés da cruz. Segundo a tradição, teria sido lançado ainda jovem e vivo em óleo fervente, mas não sofreu dano algum. Isso é a tradição que diz. Por ordem do imperador Domiciano, foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação de Apocalipse. Acredita-se que tenha morrido de causas naturais, o único entre eles, de causas naturais, aos 94 anos, na cidade de Éfeso. Filipe foi o terceiro a ser chamado para o discipulado. Participou de muitos milagres e foi quem perguntou como poderiam alimentar a multidão no episódio da multiplicação de pães e peixes. Deu continuidade na evangelização na Ásia, Frígia e Hierápolis. Até hoje não se sabe ao certo como tenha morrido. Há relatos que teria morrido de causas naturais, outros que tenha sido enforcado, apedrejado e até mesmo crucificado em Hierápolis. Não se tem certeza. Bartolomeu, também referido como Natanael na palavra. Há poucas referências na Bíblia sobre Bartolomeu.
Seu nome é mencionado apenas na lista de discípulos, não tem outras referências. Segundo registros que não estão na Bíblia, teria pregado na Ásia Menor até a Índia. Teria sido esfolado e crucificado de cabeça para baixo em Albanópolis, na Armênia. A outra versão teria sido açoitado até a morte e seu corpo jogado ao mar. Mateus, judeu e publicano, cobrador de impostos. Tinha boas condições financeiras. Ele coletava impostos para o Império Romano e os judeus detestavam os publicanos, né? Porque eles ficavam com uma parte do dinheiro. Eram mal vistos, né, pela sociedade judaica. Foi nestas condições mesmo que Jesus o chamou. Escreveu um dos 4 evangelhos, falando a respeito do ministério e da vida de Jesus. Teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, onde teria morrido por um ferimento de espada. Seu túmulo se encontra em Salerno, na Itália. Tomé. Apesar de poucos detalhes na palavra, vemos que era um homem sincero, pessimista, entretanto, e, em certos momentos, incrédulo. No episódio em que Jesus retorna para ressuscitar Lázaro, ele diz em João 11,16: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, aos outros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Já que tinha morrido o Lázaro, vamos morrer com ele. Mostra a sua sinceridade, mas após a morte de Cristo, disse que só poderia crer na ressurreição de Cristo se pudesse tocar nas suas feridas, né? É o teste de São Tomé. Tomé queria muito ver Jesus, mas a sua ansiedade se tornou em incredulidade. Uma semana após ressuscitar, Jesus aparece a Tomé, fala: Tomé, vem cá, toca aqui do lado, toca minhas mãos, toca meus pés, né? Aí ele creu. Que não sejamos estes que precisamos ver para crer, né? Não precisa ver para crer, basta ter fé. Há relatos que teria morrido a flechadas enquanto orava, que sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, cidade indiana de Madras, no ano de 53 depois de Cristo. Simão, pouco se sabe sobre ele. Era originário de Caná da Galileia. Segundo a tradição, teria sido cortado ao meio com um serrote. Em outros escritos, teria sido martirizado aos 120 anos durante o Império de Trajano. Outras versões dizem que ele teria sido crucificado ou queimado vivo na Armênia. Até agora, apenas uma morte natural, né, de João. Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, os Boanerges, João e Tiago, os Boanerges, apelidados de filhos do trovão pelo Senhor. Trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André. Nas margens do Mar da Galileia é que se tornaram discípulos de Cristo. Era um dos discípulos mais chegados a Jesus. Esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani, antes do Senhor ser crucificado. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um relato bíblico sobre o acontecimento. Foi decapitado a mando de Herodes por volta do ano 44 depois de Cristo, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Está em Atos 12, de 1 a 3. Tiago, filho de Alfeu. Há poucos detalhes também sobre ele. Há 4 citações na Bíblia sobre o apóstolo, mas só citando o seu nome. 2 relatos que não estão na Bíblia falam sobre sua morte. Um diz que foi crucificado no Egito, no ano de 62 depois de Cristo. Tornou-se missionário na Palestina e no Egito. Outra hipótese, levantada pelo historiador Flávio Joséfo, um grande historiador, é que teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote que queria que Tiago denunciasse alguns irmãos, outros cristãos. Judas Tadeu escreveu uma das cartas do Novo Testamento. Judas teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia antiga. Teria sido martirizado no ano de 70 depois de Cristo, linchado a golpes de lança, machado e porrete. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Curiosamente, é o discípulo com maior número de citações dos evangelhos depois de Pedro. Seu nome sempre foi mencionado por último entre os discípulos.
com uma razão, né? Era o encarregado da administração do dinheiro arrecadado. Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Apesar de acompanhar Jesus, costumava furtar valores recebidos. Entregou Jesus aos sacerdotes por 30 moedas de prata. Tentou, por remorso, devolver o dinheiro. Remorso, não é arrependimento, remorso. Mas foi rejeitado pelos sacerdotes. Dominado pela culpa, jogou o dinheiro dentro do templo e se enforcou. Paulo, apesar de não ser dos 12, exerceu a função de um apóstolo e foi chamado e muito utilizado pelo Senhor. Tá? Isso está em Atos 9, de 1 a 6 e 13 a 16. Foi o apóstolo dos gentios, foi o que mais escreveu no Novo Testamento. 13 epístolas, aqui a gente não conta Hebreus, que parece que foi por outro autor. Segundo relatos, morreu decapitado por golpe de espada em Roma, no ano de 67 depois de Cristo, no local que é hoje a Basílica de São Paulo Extramuros. Eu tive a felicidade de conhecer essa basílica. Realmente fica fora de Roma, é longe. A opinião mais comum relata que Paulo sofreu martírio no mesmo dia e no mesmo ano que o apóstolo Pedro, mas em locais diferentes. Bom, chega de falar de tradições, de histórias, né? O que foi que esses homens viram que nós não vemos? Qual o grau de intimidade, qual a relação de amor que esses apóstolos tinham com o Senhor, que nós não temos? Você estaria disposto a dar a sua vida? Não estou falando aqui da vida da alma, tá? Que a gente tem que dar todo dia. Você estaria disposto a dar a sua vida ao Senhor pelo Evangelho? Que a gente possa refletir sobre isso. Temos uma situação confortável no Brasil hoje, mas neste exato momento muitos irmãos, muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos pelo mundo. Qual o tamanho da sua fé e do seu amor pelo Senhor? Em Atos 2, 42, 47, vamos ler se quiserem pegar a Bíblia, Atos 2, 42 a 47, fala da rotina da igreja primitiva. Atos 2, 42 a 47. Diz lá: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Que beleza, né? Esse início da igreja primitiva. Realmente uma coisa espetacular. O título apóstolo se refere aos escolhidos por Jesus para segui-lo, naquela época. Efésios 4:11 refere que ele mesmo escolheu para apóstolo, alguns para apóstolo. Por causa disso, cria-se uma brecha. Algumas denominações nos dias de hoje consagram alguns irmãos para exercer esse dom ministerial. Como a gente já disse, com exceção de Paulo, que não conheceu o Senhor em vida, não devemos utilizar esse nome de apóstolo entre nós. O fato é que todos nós recebemos um chamado do Senhor e sim, devemos obedecer a esse chamado, seguir o Senhor e levar o Evangelho a todos. Isso é a nossa obrigação. O discípulo dá muitos frutos. Nós também precisamos dar muito fruto. João 15:8 diz que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim
vos tornareis meus discípulos. Aquele que dá muito fruto se torna discípulo do Senhor. É uma marca, é um selo de que somos discípulos. João 15,5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então vamos ler essa passagem de João 15, de 1 a 8. João 15, de 1 a 8. É muito significativa. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. Zé, poda. Você poda a sua videira, Zé? Opa, para dar mais fruto. Para dar mais fruto. Então, todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Se tiver um ramo lá no chão, Zé, ele produz uva? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Os frutos são do Senhor. É da videira, é do Senhor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Vamos repetir isso aqui? Se permanecerdes em mim, eu em Cristo, você em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós, permanecerem em você, permanecerem em mim, as suas palavras, pedireis o que quiserdes, porque você não vai pedir besteira, e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Tá? Então, o fruto também pode ser definido como fruto do Espírito, o fruto do Espírito. O que é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É um pacote. Se você está no Espírito, se você segue o Senhor, se você está na videira, está conectado com o Senhor, você recebe esse fruto. Está em Gálatas 5, 22 a 23. É uma mudança interior que o Senhor faz em você. Mas também significam boas obras que o Senhor já preparou para cada um de nós, em ajudar as pessoas por causa de Cristo. Essas são as boas obras. Ser frutífero não significa somente ganhar outras pessoas para o Senhor, por incrível que pareça, não é só isso. Por exemplo, se um crente evangeliza milhares de pessoas, né? Mesmo que ele não leve ao Senhor todas elas, mesmo que não dá fruto apenas quando uma pessoa se converte, né? Se ele dá testemunho do Senhor para eles, para essa multidão, ele em todo momento demonstra ser uma pessoa frutífera, mesmo que aquela pessoa não se converta, independente do resultado que é gerado naquela pessoa. Por quê? Não depende dele, depende do Senhor e dessa pessoa, da resposta dessa pessoa para o Senhor. Ele recebeu a palavra, ele foi evangelizado, mas depende dele com o Senhor. O fruto vem daí. Você lançou a semente, mas quem dá o fruto é o Senhor. Então a vida procede da seiva da videira. O Senhor é a videira, nós somos os ramos. Nós precisamos estar ligados à videira. Um ramo sem estar ligado à videira está morto no chão. O Senhor diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Então o fruto do Espírito, para recebermos, teremos que estar ligados ao Senhor, à videira. Porque daí o Senhor vai dar fruto através de você. Não é você que dá o fruto, mas através de você, através da seiva do Senhor em você, Ele dá o fruto.
Então, o galho, nós, o ramo, nós, somos apenas um canal por onde passa a vida, a seiva da videira para frutificar. Quem é frutífera é a árvore, não somos nós. O galho, nós, não produzimos nada por nós mesmos. Nosso trabalho não é dar fruto. Nosso trabalho não é dar fruto, mas estar ligado à videira. Esse é o nosso trabalho, estar ligado ao Senhor. Se estamos ligados ao Senhor, consequentemente vamos dar fruto. Você chega na frente de uma mangueira e fala: ô galho, me dá uma manga. É assim que funciona? Me dá uma manga aí, por favor. Não. Mas aquela árvore vai fruto através daquele galho na hora certa. Se você não permanecer no Senhor, você vai ser lançado fora. Então a ênfase é permanecer em Cristo e não agirmos por conta própria. Mas o Senhor fala, você tem que dar fruto, né? É uma ordenança do Senhor, mas não faça força em dar fruto. Porque frutificar, como já dissemos, é uma consequência. É o resultado de estarmos ligados ao Senhor, à videira. Salmo 1, de 1 a 3, diz lá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Legal. Não se detém no caminho dos pecadores. Legal. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bom. Antes, o seu prazer está na palavra, na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, cantamos hoje, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Senhor, mas eu sou um zero à esquerda, não acerto nada, não faço nada que eu acerte, que dá certo. Mentira, isso é mentira do inimigo. Você precisa estar ligado ao Senhor, porque daí tudo que você fizer, o Senhor vai te abençoar. Você está junto às águas e dá o seu fruto no devido tempo. Ah, mas muitos não dão frutos. Por quê? Sabe por quê? Tem um ribeiro aqui. Zé, tem o teu riozinho lá. Você pega um vaso, tá? Planta uma plantinha no vaso e deixa do lado do ribeiro. A água do rio vai entrar no vaso? Mas vai entrar no vaso? Você está fechado num vaso. Não tem como entrar. Mesmo junto da água, mesmo junto do ribeiro, não entra, não tem contato. A pessoa não tem contato com as águas, com o Senhor. Sabe quando recebe água? Quando a chuva vai lá e dá uma molhadinha. Aí ele recebe. E está contido no vaso. Ou então num evento. Você vai num evento, né? Você vem numa reunião, tal, recebe uma olhadinha, tal, mas você não está em contato com o Senhor. Você não está ligado na videira, tá? Eu pergunto: o que tem impedido você de estar ligado ao Senhor, de estar ligado à videira e de dar frutos? O que tem impedido? Quais coisas do mundo, quais coisas de você mesmo, quais problemas têm impedido de você buscar o Senhor? Uma coisa para a gente refletir. Então, como já dissemos, seu desafio não é dar frutos. O seu desafio é permanecer conectado ao Senhor. Os frutos são do Senhor e são produzidos através de você, tá? Evangelizar é uma ordenança do Senhor para todo aquele que crê, mas não se limita a isto também. Devemos levar em conta como a gente vive, o testemunho que a gente dá onde a gente está, da vida que levamos, que damos, da nossa conduta, do crescimento espiritual. Vocês concordam que a gente pode testemunhar do Senhor mesmo sem abrir a boca? Mesmo sem abrir a boca, você pode estar testemunhando do Senhor? Então não é só evangelizar. Evangelizar é uma ordenança do Senhor, é um dos aspectos. Algumas verdades. Nosso relacionamento com Deus. João 15:5 fala em permanecer no Senhor. Aí podemos dar muitos frutos e seremos considerados discípulos.
João 15:4, permaneci em mim e eu permanecerei em vós. O que significa esse permanecer nele e ele em nós? É o nosso relacionamento com o Senhor. Você tem um relacionamento com o Senhor? Você se relaciona com o Senhor? Ou você só dá bom dia, boa noite, oi, tudo bem, estou passando? Além disso, cultivarmos a fé. Isso é o que acontecia com os apóstolos. Eles tinham um relacionamento com o Senhor. Atos 4,13 diz lá: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles eram galileus, não tinham estudo. Paulo tinha, mas eles não. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Só de ver como eles agiam. Hoje, ninguém está fisicamente com Jesus, né? Hoje o Senhor é Espírito, está dentro de nós. Mas as pessoas podem perceber o Senhor através das nossas atitudes. O nosso relacionamento com o Senhor através das nossas atitudes, do que fazemos. O que fazemos é uma extensão do que somos. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. O que você faz dá muito mais importância para as pessoas do que você fala. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O Senhor é galardoador dos que o buscam. Quando permanecemos no Senhor, o que fazemos será automaticamente uma extensão do nosso relacionamento do Senhor. Nisto é glorificado meu Pai. Frutificar não é alcançar um alvo para a gente se orgulhar. Puxa, eu salvei tantas pessoas, eu converti tantas pessoas, que beleza. Estou olhando para mim mesmo, para o meu umbigo. Eu sou o cara, sou a pessoa. Não. Tem que ter uma motivação correta. Não é apenas agradar a Deus ou achar que está agradando a Deus, mas é glorificar a Deus. Glorificar. Houve um momento em que os discípulos disputavam entre si qual seria o maior, tanto em cargo como em resultados. Foram perguntar para ele: Senhor, qual que é o maior? Mateus 18, de 1 a 5, fala aquele que, o Senhor responde, aquele que se humilhar, como esta criança que ele chamou, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se humilha é o maior. Né? Se a gente for assim nessa direção, né, de quem é o maior, quem não é o maior, a gente deixa de agradar o Senhor, deixa de glorificá-lo. Os fariseus normalmente se orgulhavam da sua dedicação, da sua religiosidade, do seu saber das Escrituras, tá? Mas eles seguiam o Senhor? Não agradavam a Deus. Lucas 18, de 9 a 14, fala da parábola do fariseu e do publicano. Fala de alguns que confiam em si mesmos, se acham justos e desprezam os outros. Eu sou eu e o outro não é nada. O fariseu orava para si mesmo, um tipo de oração que Deus não ouve. Se você orar para si mesmo com orgulho, o Senhor não vai te ouvir. Você vai se distanciar de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. O publicano, por outro lado, ele nem ousava levantar os olhos ao céu. Nem ousava levantar os olhos ao céu. E pedia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esse sim foi exaltado. Então, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. 18:14. Lucas 18:14. Então, a nossa performance precisa ser uma consequência do nosso amor pelo Senhor. Se não for assim, algo está errado. O que o Senhor quer não é o nosso trabalho, mas a nossa disposição em agradar o Senhor e glorificá-lo. Então, Ele não quer o nosso trabalho. Marta, né? Por que fazes tudo isso, Marta? Maria escolheu a coisa certa, está aos meus pés.
a disposição de agradar o Senhor e glorificá-lo. Trabalhar por trabalhar, o Senhor não quer e nem precisa. Ele não precisa disso. Motivação. Está relacionado com o resultado do tamanho da frutificação. Em João 15,5, o Senhor fala em muito fruto se permanecer nele. O 8, em muito fruto, glorificando o Pai, e assim se tornarão meus discípulos. No 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, mesmo que a gente esteja produzindo frutos, não se espante, o Senhor vai te podar, o Senhor vai te limpar, pela palavra ou por alguma outra forma. Ele tem essa disposição, é a poda da videira, né, Zé? Para produzir mais frutos ainda. Tudo isso tem a ver com a forma com que a gente vive, com a forma que a gente anda. No versículo 3, diz que a palavra nos limpa. A palavra nos limpa. Então vamos para a palavra. Vamos ser limpos pela palavra. Evitar que outras situações aí piores possam acontecer, para o Senhor nos limpar. No fruto, a árvore exterioriza a sua natureza da forma mais completa. É pelos frutos que você conhece a árvore ou não. Tem como uma mangueira da melancia? Não tem, né? Enxertada às vezes dá umas coisas meio esquisitas, né? Se enxerta lá, mas dá até a gente, né? Enxertada numa oliveira, né? Bom, isso é ser cristão. Não apenas demonstrar a aparência de ser cristão, mas carregar os frutos da nossa essência, daquilo que realmente somos. A árvore não se beneficia dos frutos, gente. Se a árvore dá fruto ou não dá fruto, ela continua lá. Ela não se beneficia dos frutos, mas os frutos existem para beneficiar os outros. Tá? Beneficiar os outros. Então a árvore frutifica em razão dos outros. Nós devemos frutificar em razão dos outros. Expressar Cristo em razão dos outros. Este é o propósito de Deus. Frutificar é não ter a mentalidade de se beneficiar, se auto-beneficiar, mas de abençoar os outros. Viver para dar glória a Deus e acrescentar vida para os outros. Os discípulos, nós estamos incluídos aí, foram chamados para dar frutos, e muitos frutos. Nós fomos chamados para dar frutos, e muitos frutos. Que possamos ser esses tais, que deem frutos, que agradem ao Senhor, que glorifiquem o Senhor sempre. Amém? É o que eu tinha para falar, e os irmãos podem continuar a mensagem.